Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias diárias do tricolor mais querido do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Pessoal, antes de começar o vídeo, vou pedir para vocês, por favor, se inscreverem no canal, certo? Só clicar no botãozinho aqui embaixo e depois deixar o seu like e ativar o sino para vocês não perderem nenhuma notificação assim que sair um vídeo novo, tá bom? Pessoal, nós vamos estar falando aí hoje, fazendo uma análise da partida de hoje, né? Entre São Paulo e Grêmio, onde o São Paulo conseguiu a virada, né? Venceu por 2-1. São Paulo saiu atrás no placar e logo depois, no segundo tempo, conseguiu um empate com o gol do Arboleda, mais conhecido como Arbolenda, né? Em uma bola parada, onde o Enzo Dias cobrou a falta e o Arboleda de cabeça ele abriu o placar. E tem o gol da virada, que foi de pênalti, né? Sofrido por Luciano dentro da área. Um pênalti que alguns dizem ser polêmico, né? Que houve uma falta antes do pênalti, né? No escanteio. Mas tudo isso a gente vai estar vendo aqui nesse vídeo, certo? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Eduardo Afonso acompanhou tudo por lá e já chega também com essa vitória do São Paulo para cima do Grêmio. Era um jogo importante para os dois, principalmente ali em tabela, né, Edu? E o São Paulo sai com uma vitória que dá um respiro legal nessa classificação de Campeonato Brasileiro. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Grande beijo para você, grande abraço também para o Jailson, para o fã de esportes. Nos chamados embalos de sábado à noite, vou dizer um negócio para você, Glaucia. O jogo se tornou, até pelos primeiros resultados da rodada, decisivo e definitivo para os dois. Quem perdesse entraria na zona de rebaixamento. O São Paulo até começou a partida na zona de rebaixamento no 17º lugar. Mas uma vitória de virada que deu um alívio danado pelos lados do tricolor do Morumbi e deixou o imortal, o Grêmio, na zona de rebaixamento. É claro que tem o término todo da rodada, a gente vai saber qual a real posição somente após os últimos jogos, mas nesse momento o Grêmio é o 17º, o São Paulo é o 9º colocado. Olha que salto, da 17ª para a 9ª colocação. Essa meiuca da tabela do Campeonato Brasileiro ainda está muito equilibrada. E assim, um jogo cheio de nuances, né? Começando primeiro pelo público, bom público, 34.579 pagantes aqui no Morumbi, depois de um empate ruim com o Libertad no meio de semana pela Libertadores. Segundo, São Paulo não teve o Lucas Moura, não teve o Ferreirinha, ex-atleta do Grêmio, não teve o Juan, não teve Caleri, não teve muita gente importante. E o Grêmio tinha a volta de muita gente importante. Vila Sante voltou, também no banco voltaram o Pabon e o Cristaldo, que só entraram no decorrer do segundo tempo. O Marlon voltou à lateral esquerda e logo de cara o São Paulo perde o Marcos Antônio, que tem sido o motorzinho da equipe. Saiu sentindo dores na coxa, foi substituído pelo Pablo Maia. E quis o destino que o Pablo Maia desse uma bobeada no meio de campo, numa saída de contra-ataque do Grêmio. Bola estava com ele tentou uma jogada, perdeu. E aí o Aravena recebeu um passe em profundidade, tocou na saída do goleiro Rafael, fez 1-0 o Grêmio. O time foi vaiado, o São Paulo foi vaiado por seu torcedor ao término do primeiro tempo. No segundo tempo, o Zubeldia veio com o Luca, aquele menino que empatou o jogo para o Libertad com pouco menos de 6 minutos em campo na terça-feira. Ele já fez logo de cara uma grande jogada, mas foi uma falta cobrada por Oscar. Aos 3 minutos, na cabeça de Arboleda, que determinou o empate da equipe São Paulina. E depois o jogo foi equilibrado, com chances dos dois lados, até que houve o grande lance, um lance de pênalti cometido pelo Gemerson em cima do Luciano. O árbitro marcou no campo, teve muita reclamação por parte dos membros da comissão técnica, jogadores do banco do Grêmio. O VAR chamou o árbitro para analisar não só o pênalti, como uma possível falta do Arboleda no campo do ataque, na jogada que originou o pênalti. Mesmo assim, o árbitro confirmou a sua marcação de campo. E aí o André Silva, que até me disse numa entrevista exclusiva recentemente lá em Lima, no Peru, que gostaria de ser o cobrador oficial do São Paulo, já que Lucas errou, Caleri errou, Luciano errou, ele bateu com precisão, fez o 2-1 e olha, conseguiu para o São Paulo a segunda vitória nesse campeonato brasileiro. Agora são 6 empates, 2 vitórias e uma única derrota para o Palmeiras. Que alívio para os torcedores, para o São Paulo, e muita
muita revolta com a arbitragem por parte do Grêmio. É isso que a gente vai registrar aqui na zona mista e depois com os técnicos, a alegria, o sair do sufoco do São Paulo e do Grêmio, claro, a reclamação com a arbitragem. As duas equipes têm Copa do Brasil em situações completamente diferentes. O Grêmio vai jogar em casa, mas vem de uma derrota para o CSA por 3-2. Precisa reverter o resultado, com 2 gols de diferença se classifica direto. O São Paulo vai a Recife na terça-feira pegar o Náutico. São Paulo venceu em casa, Galça, então lá ele joga por um empate para avançar na Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro as equipes voltam a jogar só no final de semana. O Grêmio com o Bahia em casa, num domingo às 11 da manhã, na Arena do Grêmio, sem o Gemerson suspenso pelo 3º amarelo. E o São Paulo pega no sábado à noite aqui no Morumbi, um pouco mais cedo, é verdade, às 19 horas, pega o Mirassol sem o Zubeldia, que tomou o 3º cartão amarelo, mais uma suspensão para o técnico do São Paulo. Tem um dado interessante para devolver para vocês, que mostra um pouquinho assim de como o Grêmio está pecando. A última vitória do Grêmio no Campeonato Brasileiro fora de casa foi no dia 25 de agosto do ano passado contra o Criciúma, que caiu no Heriberto Rios por 1-0. De lá para cá, no Brasileirão, o Grêmio tem tido muita dificuldade e não consegue vencer fora de casa. Para o tamanho do Grêmio, por aquilo que o Grêmio representa na história do Campeonato Brasileiro, é muito tempo, não é, Gláucia? Pois é, Edu, fazendo uma temporada também bem irregular esse Grêmio. A gente segue contigo aí, tá, Edu? Acompanhando toda a movimentação no Morumbi. Qualquer coisa é só chamar por aqui. A gente está de olho também nas entrevistas, coletivas, tudo isso, meu amigo. Beijo grande, obrigada por enquanto. Ótima sequência de trabalho por aí para você. Toda a nossa equipe, já a Renata Ruel chega também para analisar esse lance que deu a vitória ao São Paulo contra o Grêmio, esse lance do pênalti. Já a Renata fazendo análise da arbitragem por aqui. Jailson, o fato é, primeiro tempo em que o Grêmio aproveitou essa única oportunidade que teve, muito embora também o São Paulo tenha tido até volume de jogo, mas não foi tão perigoso, teve mais chances, mas nada muito assertiva também. Segundo tempo, é como o Edu falou, de mais equilíbrio, e aí foi o São Paulo que soube aproveitar as chances que surgiram. É só, primeiro, né, antes de falar do jogo, só mandar, né, um abraço, né, para a família do Mano Menezes, porque é uma situação muito pesada, muito triste, por isso que eles não esteve no Morumbi. E fica aqui, né, um abraço pelo menos para a família, os nossos sentimentos, porque situação muito pesada. Em relação ao jogo, né, voltando para o jogo, o São Paulo que no primeiro tempo dominou mesmo, como você disse, posse de bola, criou até algumas oportunidades ali, mas não conseguiu botar a bola para dentro do gol. E assim, numa bobeira mesmo, né, do Pablo Maia, porque logo no início perde o Marcos Antônio, que acaba se lesionando ali, e aí o Pablo Maia entra no jogo, só que, sério, muita bobeira, porque ele erra um domínio, é um gesto técnico, e foi a hora que teve uma inversão, ele ficou de último homem para fazer ali a proteção no contra-ataque. Ele acabou tentando dar uma cavadinha, né, na bola para tentar ali enganar o seu adversário. Não conseguiu e aí perde a bola para o Monsalve. O Monsalve acaba dando o passe perfeito ali para o Aravena, já no ponto futuro. O Rafael, que como estava com a linha alta, não tinha tanta velocidade para conseguir pegar a bola. Enfim, gol do Grêmio, e aí sai vaiado o time para o intervalo. E aí fica aquela situação do Zubeldia, né? Que no intervalo ele tira o Pablo Maia. Então já fica eu pelo menos assim, eu fico pensando assim, se ele foi numa questão tática já para botar o time mais para frente, realmente, porque você bota o Oscar de volante, que tem um pouco mais de qualidade com a bola no pé, e bota o Luca aberto de um lado e coloca o menino, o Ferreira, aberto do outro lado, ou se você quer proteger o Pablo Maia. Se você quer justamente proteger e botar o Oscar atuando ali de segundo volante e botando o Pablo Maia para não sair, eu digo de proteger, com a bola rolando, sabe? Se, não, tá no intervalo, a torcida não vai ter vaia, não vai ter nada, vai ficar ali só no intervalo, e aí você é um tipo de proteção, realmente. Então, não sei, de repente o Zubeldia, mesmo seja estranho, ele botou o time para frente, com o Oscar atuando ali como segundo volante, coisa que já fez ao longo da temporada, mas, além de botar o time para frente, ele pode ter também tentado proteger o Pablo Maia depois do erro que cometeu. Agora, em termos de classificação, como o Edu nos diz logo de início, né? O São Paulo dá aquele salto, vai ali para o bololô da tabela, e um Grêmio que vem fazendo uma campanha irregular, um trabalho também do Mano que patina muito e não engrena, não só dentro desse Brasileirão, se complicando também em Copa Sul-Americana, no meio de semana a gente viu, enfim.
É uma situação também complicada essa do Grêmio, de uma temporada... É a temporada, né, que eu acho que não tem muita perspectiva, né, Jailson? Porque a gente vê um Grêmio que sofre para render, né? É a temporada, Glaucia. Não engrenou com o Quinteiros. Ele tentou um estilo de jogo basicamente sem posse de bola, de chute para frente, não tinha meio campo, era basicamente ligação direta. E veio a troca de pegar alguém que já conhecia a casa, que era o Mano Menezes, justamente para arrumar ali a defesa, principalmente, porque o time do Grêmio, que já tomou muitos gols, já tomava muitos gols também com o Renato, nas últimas temporadas, continuou tomando muitos gols com o Quinteiros. Então, a esperança no Mano Menezes era esse acerto, pelo menos, na questão defensiva. Mas muitos erros bobos, a gente viu nos últimos jogos também o Volpi ali com alguns erros de gesto técnico mesmo, acabando entregando. E acho que é a principal diferença. As duas equipes estavam na zona de baixo do Campeonato Brasileiro. Mas, por exemplo, o São Paulo vem bem na Libertadores. Pois é, fazendo campanhas completamente... Nas Copas mesmo, Exato. Na Copa do Brasil mesmo, como o Edu pontuou, né? Já tem um Exatamente, resultado melhor para defender no meio de semana. O Grêmio não, o Grêmio vem fazendo uma temporada muito ruim, não vem bem no Brasileiro, não foi bem na Copa do Brasil e também não foi bem na Sul-Americana, não vem bem na Sul-Americana. Então, acho que essa é a principal questão que o Mano Menezes vai ter que resolver ao longo da temporada também. A gente revendo aí os lances dessa partida, o gol do Grêmio que abriu o placar no Morumbis. Vou até pedir para a turma colocar uns números de estatística desse jogo que mostram essa superioridade do São Paulo e ilustram isso que a gente está dizendo também, né, Jailson? Tem a posse de bola ali, ó, de 59% contra 41%, finalizações 20-3, finalizações certas 5-3, grandes chances 7-3, ações na área rival 25-10 e cruzamentos certos 10-2. Um domínio do São Paulo também nos números, falamos de um primeiro tempo, principalmente de um São Paulo com mais volume de jogo, enfim. Mas os números também mostram muito o momento até das duas equipes. Dentro do jogo, óbvio, né? O São Paulo em seus domínios se esperava essa outra postura. Mas tem muita coisa ali que chama a atenção. O Grêmio está com muita dificuldade de criar. Essa que é a realidade. A gente vê ali a diferença absurda entre os números. Por exemplo, 20-3, tudo bem, só 5 certos. Mas 20-3 em finalização é muita coisa. O Grêmio está com dificuldade desde a época do Quinteiros, sim. Até para arrumar o estilo de jogo da equipe, o esquema tático, enfim. Como vai ser, se vai jogar de forma reativa, se vai ficar em bloco baixo para só sair em contra-ataque, como foi o gol hoje sem querer, né? Porque, inclusive, o gol do Grêmio sai só a partir de um erro do Pablo Maia. Talvez se não fosse o erro do Pablo Maia, o Grêmio também não fosse conseguir marcar. Bem, teve o lance ali polêmico, né, do Luciano, mas, assim, já antecipando, eu achei pênalti, sim, achei que ele foi tocado. Segura, vamos pedir para a turma colocar os lances, que aí até a gente já vai falando em cima. Já a Renata Ruel vai estar aqui com a gente, mas vamos dar uma olhadinha nesses lances então, turma. Coloca aí para a gente analisar, para o Jailson falar com a imagem e o pessoal de casa também poder falar. Jailson, bora lá. Então, eu achei pênalti porque, assim, o Luciano foi esperto, não vou isentar ali a esperteza do Luciano, mas ele vê que o cara tá vindo com muita sede ao pote ali, o Gemerson, sabe? Vou dar-lhe um bicão. Era o João Pedro até, se eu não tô enganado ali. E o Luciano, ele deixa a perna, dá um toquinho, deixa a perna, foi tocado e aí já se jogou. E aí tem a situação de hoje que tem com o VAR. Você não segue a jogada, você não segue, você fica no chão até você ouvir o apito lá e aí é aquele apito mágico, né? O cara vai apitar, você vai levantar rapidamente que sabe que vai ter algum tipo de análise ou qualquer outra coisa desse tipo. Então, a marcação em campo ali tinha ficado em falta. Exatamente. E aí o árbitro é chamado para revisão. E você vê como ele fica, né, Glaucia? Ele fica lá, estatelado, posicionado no chão e dentro da área. Tem ali metade do corpo para fora, mas ele fica estatelado dentro da área. Justamente para mostrar para o árbitro assim, olha lá, o pezinho ali, para mostrar para o árbitro que, ó, eu fui tocado e foi dentro da área, não foi fora. Então, assim, foi ali na vontade, né, de tirar a bola na defesa ali na área e ele foi tocado. E faz parte do atacante. O atacante que tem como instinto ficar ali, esperar um toquinho. Ao meu ver, ele foi tocado. Não sei o que a Renata vai falar pra gente, mas ao meu ver ele foi tocado e pênalti marcado. Já a Renata Ruel vai chegar aqui com a gente também para analisar esse lance, para comentar da regra e tudo mais, trazer a postura, a visão da arbitragem.
fato é que foi marcado o pênalti aí para o São Paulo depois da revisão do VAR, pênalti que deu a vitória ao São Paulo para cima do Grêmio no Morumbi hoje, 2-1. A gente também segue por lá com toda a nossa equipe acompanhando o pós-jogo e neste Sport Center a gente traz mais informações para você também. Tá aí ainda a revisão do VAR. Camilo, só para consertar. Não era o João Pedro, o João Pedro já tinha saído, era o Camilo. E aí o juiz apontando ali a marcação de pênalti depois da revisão do VAR. Vamos seguir girando outros jogos do Grêmio. Não, primeiro fico feliz de ter voltado. Fiquei um tempinho sem jogar, como muitos queriam, né? Mas eu segui trabalhando, segui treinando forte e bem, para quando surgisse a oportunidade eu representar essa camisa da melhor maneira possível. Na hora do lance do pênalti, eu senti o chute não sei de quem foi, só sei que chutaram minha perna direita dentro da área, eu caí. O juiz foi para rever uma falta que a gente não conseguiu entender e ainda reviu o lance do pênalti e marcou o pênalti. Graças a Deus, o André fez o gol e a gente saiu vitorioso com os 3 pontos. E na hora do pênalti, eu fiquei na dúvida se você cobraria, se o André cobraria. O André bateu bem contra a Portuguesa, né? E o São Paulo não tem acertado muitos pênaltis. Outro dia errou o Ferreirinha. E aí agora tem esse negócio de um pegar a bola, esperar até o último minuto e entregar pro outro. Antes não, o cara pegava, é minha, eu vou bater. Você já sabia que era o André ou na hora você resolveu? Não, vocês resolveram. Vai você, André. E você pediu até que a torcida apoiasse ele, né? Não, a gente tem... O treinador determina, a gente treina, né? O André e depois o Oscar, depois eu. Quem tivesse confiante bateria o pênalti. O André, da outra vez que o Ferreirinha errou o pênalti, também estava ali para bater o pênalti, mas isso aí do Ferreirinha, a cobrança fica pela parte de fora, porque o treinador falou, explicou para nós que erros acontecem. E o mais importante hoje foi o André fazer o gol, nos ajudar a sair vitorioso, que era o mais importante, diante de uma boa equipe que veio aqui para se defender e se defendeu bem até o último minuto. Luciano, você falou sobre voltar a ser titular hoje, o tempo que você ficou fora. Queria que você falasse desse seu momento, né? Eu acho que o seu nome sempre envolve muita coisa, é sempre muito um nome que todo mundo fala muito. No banco, como titular, enfim. Como que foi esse período, trabalhar a cabeça para não perder também motivação, enfim, e reconquistar seu espaço no time de São Paulo? Eu acho que toda temporada eu passo por isso. Desde quando eu cheguei aqui, toda temporada eu passo por isso. Como eu falei outro dia para você, né? Se tá tudo bem, o Luciano tá bem. Se tá tudo mal, é tudo culpa do Luciano. Eu falei isso com você lá no CT. E isso às vezes pesa, né? Para a confiança do atleta, para a confiança do ser humano. Mas eu até conversei com alguns da comissão, com minha família, porque eu não podia deixar me abalar. E aí foi que eu treinei mais, que eu me dediquei mais. Até conversei com o Muricy outro dia, né, porque não é fácil também. Eu entrei contra o Náutico titular, fiz 2 gols, depois eu fiquei 4, 5 jogos, se eu não me engano, no banco, e isso não é fácil, porque quando você faz gols, a confiança vai lá no alto, e ficar no banco não é fácil, mas eu soube administrar isso. Agora que eu voltei, não sei se eu vou ficar também, espero que sim, mas continuar trabalhando com os pés no chão, que a temporada é muito larga, tem muito jogo pela frente ainda, e se Deus quiser eu quero ajudar essa equipe muito. Bom, Luciano falando por aí, eu vou pedir para o pessoal mais uma vez colocar todo o lance do pênalti do Luciano, enfim. A Renata Roel teve um problema técnico, não vai conseguir participar com a gente, mas ela mandou toda a análise e eu vou repassar aqui o que a Rê trouxe para a gente. Ela diz que a falta de ataque ocorreu, mas o Grêmio tem a posse de bola. Aí a bola sai da área e o São Paulo não ganha a posse com essa falta, ou seja... o pênalti, que é esse lance marcado aí, vem de uma nova jogada. Então, não seria um lance para o VAR chamar em função da falta de ataque. Já o lance do pênalti, a Renata vê como uma disputa imprudente do Gemerson, que é agir sem precaução ao disputar a bola. A bola era do Luciano, cabe interpretação, mas um toque imprudente é falta. Dentro da área é pênalti. Então, pênalti por uma falta imprudente. Tá aí toda a explicação da Renata do lance todo, que foi analisado, e o pênalti marcado para o São Paulo e deu a vitória ao São Paulo. No caso, o Camilo. O Camilo que acaba derrubando o Luciano. Mas eu só não entendi a questão do lance anterior,
do Gemerson. O Gemerson tenha aquele lance ali no meio sofrido de a área. falta. Isso. E aí essa bola sai da área, ó. É nesse lance Entendi. aí. O Gemerson ali. Esse aí, ó. Tá? Aí a gente vê que na sequência da jogada a bola sai da área e aí o lance que vai originar aqui o pênalti vem de uma nova jogada. E aí que a Rê diz que a questão da revisão do VAR não seria lance para chamar. Então, mas eu entendo. Por conta da falta de ataque. Não, então, eu entendo a questão do. Realmente, porque ali na origem, então seria falta de ataque e não seria marcado o pênalti. Mas, se. Aí tem toda a questão técnica do VAR, do que quando o VAR pode ser chamado ou não. Mas se o árbitro marcou ali a falta e foi dentro da área. Aí sim, aí vai para essa interpretação teria que, ok, é o VAR pênalti, teria que entrar para analisar o lance do pênalti ou não. Só que aí então teria que alguém do VAR ter avisado que teve uma falta antes e aí não seria pênalti, é isso? Seria, porque sai a jogada, né? Mas aí tá é a continuidade da jogada. Não é a continuidade da jogada? Ao meu ver, assim, a minha opinião, tá? Eu entendi a questão que a Renata falou. Aí tem que ver a questão técnica do VAR. Mas pra mim tá tudo na mesma jogada. Assim, que a jogada continua, né? Então, da mesma forma que quando tem uma jogada lá no início, por exemplo, acontece o gol, tá? E aí, só que tem uma jogada lá no início e aí foi falta na origem do lance. E aí anula um gol. Por exemplo, se o VAR chamou, aí na hora que ele marcou a falta, e seria pênalti. Revisou, foi dentro da área. Se revisou, foi dentro da área. Mas aí se aquele lance lá foi falta, se o VAR chamou, foi falta lá na origem da jogada. Então aí o pênalti não deveria ter sido marcado. E aí o VAR tinha que ter chamado para olhar também aquele lance lá, aquele primeiro lance. Aí tem que ver qual é a questão do VAR. Se pode entrar para fazer esse tipo de intervenção ou não. Boa, de qualquer forma, um beijo para Renata Ruel, que está nos acompanhando e mandou aí também as explicações para este lance. Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico São Paulino após o triunfo sobre o Grêmio no Morumbi. Luiz, tudo bem? Boa noite. Queria primeiramente te ouvir sobre o jogo, principalmente a mudança que você fez no intervalo, uma mudança até ousada, né? Saiu um volante para colocar um atacante jovem. E também pensando em futuro, hoje você perdeu mais um jogador importante machucado, que é o Ferreirinha, né? O elenco está ficando curto demais e a janela do meio do ano, você já conversou com a diretoria sobre eventualmente ter que reforçar esse elenco? Bom, con respecto a... Buenas noches. Con respecto a la segunda pregunta, ahora estamos en el baile y hay que bailar. Ya está, ya no quiero hablar más del tema de lesionados, tema de si es curto o largo. Es lo que es. Entonces ahora tenemos que estar muy enfocados en los juegos que quedan antes de la para. Son, si no me equivoco, 3 del Brasileirao, 1 de Copa Brasil y 1 de Copa Libertadores. Entonces, enfocado inicio con lo mejor que tengamos, punto y aparte. Con respecto a la modificación en el intervalo, la planificación puntualmente del juego estaba orientada a que tanto Marcos Antonio como Alisson y como Oscar, esos 3 jugadores de una característica de juego asociado, de poder movimentarse, se dice, movimentarse, encontrar distintos espacios, estaba planificado para eso, preservándonos a Luca para que me abra la cancha el segundo tiempo, agotar a Lucas Ferreira para que me abra la cancha el primer tiempo y que pase Enzo Díaz por el carril izquierdo gran parte del juego. Eso era importante para nos, pero con esos 3 jugadores. Cuando acontece lo que vos estás falando, nos pusimos a Pablo, pero hallo que la mejor opción natural era bajar a Oscar. Por eso corrijo en el entretiempo. Porque, repito, Oscar tirado un poco a la izquierda,
en este juego puntualmente, era con 2 jugadores ofensivos desde atrás, Marco y Alisson. Porque pueden trocar, jugar un escalón más arriba, pueden movimentarse, porque tienen esas características. Con Pablo jugamos más fixo, es un volante de boa iniciación, pero más fixo, más contención. Entonces no era lo mejor para el corto espacio que ellos tenían. Al tener un cartón amarelo, prácticamente los indicios del juego hicieron que tuviera que trocar como originalmente pensé el juego. Entonces, tuvimos que hacerlo en entretiempo. No me gusta sacar jugadores en entretiempo, pero hallo que era lo mejor para ir a buscar al equipo rival e virar o resultado. Luiz, boa noite. Foram 2 pênaltis desperdiçados em casa que tiraram 4 pontos do São Paulo na classificação do Campeonato Brasileiro. 2 jogadores diferentes que hoje não estavam em campo, né? Eu imagino hoje o peso do André Silva para cobrar uma penalidade que deu a vitória para o São Paulo. O que tem o treinador numa discussão de possibilidade de quem é o batedor principal, de quem não é, porque você tem o Luciano também, que já foi batedor do São Paulo, você tem o Oscar. Onde entra o treinador nessa, ou os jogadores que decidem ali quem é o principal ou não? A mí me gusta que los penaltis los patee el centroatacante o, en este caso, un medio atacante como Luciano que tiene gol, o el ejecutor de la bola parada, el especialista, en este caso Oscar. Digamos, me gusta o centroatacante o un atacante que tiene gol, como Luciano, como Luca Moura, o el 10. Siempre me gustó Iso. Entonces ahora la responsabilidad, primera instancia era de André y después ver Oscar o Luciano para patear. Pero yo Luciano hoy no lo consideraba tanto porque el goleiro lo conoce a él. Entonces no quería mucho esa situación. Pero cualquiera de los 3 puede chutar. Y Luca era otro jugador que podía chutar y Caleri también. Digamos, me gusta que sean ISO los jugadores. Cuando él no están, la opción fue Ferreirinha, al no estar Luciano en cancha, al no estar Luca en cancha, al no estar Oscar en cancha, era André ou Ferreirinha. Zubeldia, não é uma pergunta sobre elenco, mas... Jogo de panelas em cerâmica, 9 peças, da Rochedo por apenas R$ 499. Pergunta sobre elenco, mas você tem tido que encontrar soluções durante toda a temporada. Perdeu jogadores importantes, primeiro perdeu o Pablo Maia, Marcos Antônio entrou, se firmou, virou titular, super bem, agora se machucou. O Ferreira é o mesmo problema, teve que sair também agora por uma lesão. Qual é a dificuldade de você manter o São Paulo em alto nível, sofrendo tanto e perdendo tantos jogadores importantes? Como é o seu trabalho no dia a dia para evitar que isso tenha um impacto na temporada do São Paulo, no desempenho do São Paulo, que talvez a gente não veja porque não acompanha mais os treinamentos hoje em dia? Obrigado. A veces en momentos de dificultad emergen soluciones, emergen situaciones boas. Entonces hay que mirar el lado positivo de cualquier situación adversa. Por supuesto que hay que sentarse, analizar, ver opciones en lo que vos estás falando, trabajar. Pero bueno, siempre pienso eso, ¿no? Pienso, o sea, hallo que en situaciones adversas o de problemas hay que sentarse, ver las posibilidades y una vez que tenemos claro el diagnóstico, encontrar soluciones. Por el momento estamos compitiendo, podríamos tener más puntos, pero no aconteció eso. De todos modos estamos Copa Libertadores clasificado, viendo si podemos clasificar primero. Brasileirao estamos ahí, tratando de
de juntar 2 o 3 triunfos, Dios quiera. Y Copa Brasil, ojalá que podamos fechar ahora la primera fase. Luiz, boa noite. Gabriel Sarque, bancada. Fala galera, então, esse foi o vídeo de hoje, né? Nós vimos aí uma análise da partida de hoje entre São Paulo e Grêmio, onde o São Paulo pode sair vitorioso, né? O São Paulo saiu perdendo, né? Tomando gol do Grêmio, e logo depois, no segundo tempo, conseguiu a virada com um gol do Arbolenda e o outro do André Silva de pênalti. Pênalti que foi bastante contestado, né? Pelos jogadores ali, comissão técnica do Grêmio, né? Que argumentaram que teve uma falta, né? Antes do pênalti, logo na cobrança de escanteio. Na minha opinião, não foi uma falta, né? Você vê que, se vocês repararem no replay, assim que o jogador ele diz que sofreu a falta, né? Que ele tomou uma cotovelada, ele cai no chão, mas assim que ele vê que o juiz não marcou, ele levanta rapidamente e prossegue a jogada, né? Então, na minha opinião, não foi falta, né? O pênalti, acho que foi imprudência do jogador do Grêmio, né? A bola ali era do Luciano. E dentro da área, né, qualquer toquezinho ali, o jogador experiente vai valorizar, e o juiz acabou dando o pênalti, né? Nós vimos também aí uma entrevista do Sobradinho, onde ele foi perguntado, né, o que ele acha de mais uma lesão, né? A questão do Marco Antônio, né? Se ele pretende pedir reforços no meio da temporada, né? Tudo isso aí nós vimos na entrevista pós-jogo, né? Na coletiva de imprensa, né? Então, pessoal, basicamente esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Estamos felizes, né, com a vitória tricolor. São Paulo que vinha empatando, perdendo, né? O último jogo no Brasileiro acabou perdendo para o Palmeiras, né? Mas hoje o São Paulo conseguiu aproveitar, né, e fazer os 3 pontos, né? Pontos esses que certamente vai ser muito importante lá na frente, né, no Campeonato Brasileiro. Então, mais uma vez vou pedir, pessoal, para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like e ativar o sino, tá bom? E até o próximo vídeo.